Bom dia. Nós iremos falar sobre o índio. Aula ministrada por Sara Vitoriano. Nossa equipe é formada por Patrícia Almeida, Vitória Barreto, Maria Renata, Erison Ramon, Alexa Souto e Bárbara Fernandes. Cultura indígena. A presença indígena na formação do Brasil vai além de um componente étnico. Desde a chegada dos colonizadores, esses indivíduos possuem uma vasta cultura, o que propiciou o chamado choque de cultura entre a população indígena e os europeus. É de extrema necessidade enfatizar a importância dos indígenas como uma população que preserva a nossa identidade cultural e social. Cultura indígena brasileira é vasta e diversificada. São formados por povos, hábitos, costumes e línguas diferentes. Os povos indígenas foram escravizados durante o período colonial e neocolonial. Mas, apesar disso, em muitos casos, eles ainda mantêm a continuidade histórica e social de hoje. Arte plumária. É mundialmente conhecida e está presente nos museus mais importantes, tanto no Brasil quanto em outros países. Ela é conhecida pela sua beleza e riqueza. Cada grupo tem seu próprio estilo e habilidades, mas o principal problema é fazer com que a arte plumária seja perfeitamente exibida. Cada acessório feito carrega inúmeros signos, e somente os povos do mesmo grupo podem interpretar esse significado. Cestária é produzida e utilizada por uma determinada sociedade indígena que está associada à sua cultura de principal característica humana. A cultura de um povo de um código simbólico compartilhado por todos os homens, mulheres e crianças do mesmo grupo social. É através dessa cultura que todas as pessoas atribuem significado ao mundo e às suas vidas, pensam em suas experiências diárias e projetam o seu futuro. Grafismo é o conjunto das diversas artes criadas pelos índios a fim de expressar os sentimentos. Algumas dessas características desse tipo de arte são assimétricas, formas simples e relacionadas à natureza, sendo normalmente feitas por mulheres. As danças e rituais indígenas. A dança indígena tem como objetivo realizar alguns rituais que podem servir por várias razões, como fazer homenagem às pessoas mortas, agradecer pela colheita, pela pesca, além de outros motivos que eles têm. É, Essa dança indígena varia das outras danças populares brasileiras porque ela abrange rituais e costumes indígenas, costumes da vida indígena. E a dança indígena é realizada tanto por homens quanto por mulheres. É comum que cada um use adereços para praticar os rituais. E entre os rituais e danças mais conhecidos dos índios estão o curuapi, o toré, o atiaru e o aciígua. E eles usam símbolos mágicos, totens, amuletos, imagens de diversos instrumentos musicais e guerreiros. É, Isso vai variar também, esses símbolos, essas coisas, vão variar dependendo da finalidade da cerimônia. A música e instrumentos musicais. A música indígena envolve dança rítmica, especialmente nas celebrações religiosas. A fusão entre a música e a dança é uma celebração e adoração da própria fé, conexão com os ancestrais, exorcismo, magia e cura. Os sons da natureza aparecem nas músicas indígenas, tentando imitar os sons dos pássaros e animais selvagens. Existem alguns instrumentos que se destacam, como o chocalho, a flauta, o reco-reco, as trombetas de cuia, instrumentos de percussão, de sopro e os bastões de ritmo. Os acessórios indígenas. Além de confeccionarem as próprias armas, os indígenas produzem também acessórios, como adornos e até objetos de decoração.
Os materiais são facilmente encontrados na natureza, não sendo responsáveis por nenhuma forma de impacto ambiental. O artigo mais utilizado é a palha, aplicada na confecção de cestos e balaios. A caça feita pelos índios é composta geralmente por venenos aplicados às armas usadas. Dentre as armas, destaca-se a zarabatana, que é um tubo comprido que funciona por compressão de ar. Os indígenas acreditam bastante em mitos de criação do mundo, a distribuição futura por meio de dilúvios. Acreditam também na sabedoria aprendida com os espíritos que entram em contato por meio dos pajés para aconselhar pessoas a fazer rituais de cura. A religião indígena é baseada nesses conjuntos de mitos sobre esses seres espirituais, o qual é variada. Também se acreditava em potências espirituais encarnadas por animais e na existência de pessoas que poderiam estabelecer contato com o mundo espiritual, que são os pajés. Alimentação indígena. No passado, a alimentação indígena baseava-se no consumo de frutas, vegetais, raízes, caules, peixe e caça. Frutas como o caju e o açaí são comuns no consumo alimentar de algumas regiões do norte e nordeste do Brasil. Os índios do norte também consumiam muito guaraná como fonte de energia para as atividades diárias e de guerra. A mandioca é a principal fonte de carboidrato, por isso é amplamente cultivada. Tapioca e farinha são formas de armazenar a mandioca para uso posterior. Hoje, apesar de manter... Volta, Patrícia. Hoje, apesar de manter muitos hábitos alimentares, os indígenas têm que se adaptar aos hábitos alimentares da sociedade brasileira contemporânea. Porque devido ao desmatamento, as atividades de caça, pesca e coleta que poderiam ser realizadas com a prevenção da floresta não são mais suficientes para alimentar a população indígena. Pode passar, Patrícia. Ai, Jesus. A sociedade indígena, ela preza muito por duas coisas: ligação com a natureza e respeito à sabedoria dos anciões. É um costume indígena e ainda comum nos tribos o pensamento de uma vivência sustentável, retirando da natureza somente aquilo que é necessário para a manutenção da vida. Os idosos são considerados muito sábios, o que lhe confere certo grau de autoridade no tribo. Idosos e crianças trabalham espantando pássaros e outros animais das plantações. As meninas adolescentes ajudavam no cuidado das crianças mais novas. Homens adultos fabricavam utensílios de caça, pesca e guerra. Também fabricavam canoas, guerreavam, caçavam e preparavam a terra para o cultivo. Já as mulheres adultas eram as responsáveis pelas atividades agrícolas, pela coleta, pela fabricação de utensílios domésticos e pela preparação de alimentos e cuidados com as crianças. Atualmente, mais de 160 línguas e dialetos são falados pelos povos indígenas no Brasil. Elas fazem parte de quase 7.000 línguas faladas no mundo. No processo de colonização, a língua tupinambá, por ser a mais falada, ela foi incorporada por grande parte dos colonos e missionários, sendo ensinada aos índios nas missões e reconhecida como língua geral. Até hoje, muitas palavras de origem tupi fazem parte do vocabulário dos brasileiros. Da mesma forma que o tupi influenciou o português falado no Brasil, o contato entre povos faz com que suas línguas estejam em constante modificação. Além de influências mútuas, as línguas guardam entre si origens comuns, integrando famílias linguísticas que podem fazer parte de divisões mais englobantes. Se as línguas não são isoladas, seus falantes muito menos. Há muitos povos e indivíduos indígenas que falam ou entendem mais de uma língua, e não é raro, dentro de uma mesma aldeia, falar várias línguas. E esse fenômeno é conhecido como multilinguismo. As máscaras indígenas apresentam um simbolismo sobrenatural.
elas são feitas de cascas de árvores ou outros materiais, como palha e cabaças, e também podem ser enfeitadas com plumagem. Normalmente, são utilizadas em ritos cerimoniais. Um exemplo é a tribo dos Carajá, que serve das máscaras durante a dança do Aruanã, com o objetivo de representar heróis que conservam a ordem mundial. Diz a lenda que essas máscaras indígenas, de um modo geral, representavam as entidades que conflitavam com os índios no passado. E as festas e danças são feitas para alegrar e acalmar essas mesmas entidades. As máscaras grandes, feitas com palhas compridas, que chegam a cobrir o corpo todo. A máscara de cerâmica é exclusivamente dos índios da etnia Mati. Para finalizar, queremos ressaltar que foi de grande importância esse conhecimento sobre o índio, sobre seus costumes, sua língua, sua origem, etc. E agradecemos pela atenção.